que não tinha outra coisa a não ser amputar sua perna. E ela disse: não, se é para mim amputar minha perna, então eu vou morrer com a perna assim. E nós fomos lá, conforme os irmãos sabem, já contei. Ela estava exalando um mau cheiro daquele câncer, que ele ruía dia e noite. E quando entramos naquela sala, nós abrimos a Bíblia e ela, com muita pressa, disse: leia depois, ore agora. E na hora que nós oramos, aquela mulher viu uma mão grande, branca, arrancando o câncer da sua perna. Aleluia. Foi milagrosamente curada. Louvado seja Deus. E também, irmãos, eu queria que a irmã Nora Ney se pusesse em pé com o irmão João. O irmão João é um presbítero da igreja, muito antigo. Essa igreja orou muito. Se vocês quiserem virar, olhar para a irmã, aí está. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esta irmã ficou não sei quanto tempo na UTI. A irmã pode sentar, irmã. E essa igreja clamando. E os médicos, me parece que diziam para a família: vamos tirar os aparelhos, que ela está vegetando. Mas a família: não tire. Eles não acreditavam, mas a igreja orava. Glória a Deus. O caso dela era irreversível. Aleluia. Jesus curou e ela está aqui para glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Esse é o Deus de milagre que nós servimos, igreja. Ele ainda é o mesmo. Ele não mudou. Aleluia. Muito bem, irmãos. Eu quero que vocês abram a Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 6. Evangelho segundo São João, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Eu vou tentar, irmão, me conter. Eu sinto, obreiros, o poder de Deus que está nesse altar. Eu sinto aroma, eu sinto perfume, aleluia, de Cristo aqui no altar. Na igreja há uma coisa, uma nuvem de glória. Você sinta a presença do Espírito Santo. Eu disse para Deus: Senhor, eu quero ser apenas vaso. Eu quero entregar o que eu recebi do Senhor. Nesta manhã de domingo, vocês fiquem em espírito de oração, orando para que Deus me dê graça para mim falar o que o Senhor tocou no meu coração. João 6, versículo 1. Depois disto, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Disse
a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, partiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Amém. Aqui nós vemos, irmãos, um milagre que foi registrado pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse milagre, nós podemos perceber que Jesus, ele se retirou para um lugar deserto. Creio que ele queria um momento a sós, queria um momento de descanso. Mas a multidão, a Bíblia diz que o seguia. E Jesus não se incomodou da multidão de terem acompanhado, mas ele, ao contrário, se comovia, se compadecia da multidão que estava ali, cansados. E diz-nos a palavra no versículo 2 que a multidão o seguia, porque os via que operava sobre os enfermos milagres. A multidão, irmão, acompanhava Jesus não pela sua fama, não por ele ser somente um mestre, mas porque milagres os acompanhava. E aonde há milagre, o povo se aglomera. Mas eles estavam atrás de cura e recebiam a cura. As enfermidades fugiam, os discípulos viam os sinais. Mas aqui a Bíblia diz que Jesus levantou os seus olhos e ele viu a multidão, não mais enferma no seu físico, mas na sua alma. O povo estava machucado, estava ferido. Aleluia. E Jesus não queria que eles fossem despedidos somente pela cura física. Ele queria mostrar algo mais. Aleluia. E ele levanta os olhos e, vendo a multidão que estava com ele, e ele olhou assim como os seus discípulos olharam.
Mas um olhar de Jesus era diferente dos olhares dos seus discípulos. Às vezes, eu e você vemos alguma coisa acontecer. Cada um conta de uma maneira como interpreta as coisas. Jesus penetrou além do que era natural. Aleluia. Ele levanta a cabeça e vê a multidão e se preocupa. Aleluia. Eles precisavam sair dali completo, daquele deserto. Irmãos, muitas vezes Jesus vai conosco até o deserto, nos leva para o deserto. Não é o deserto que nós entendemos, aleluia, lugar apartado, sem sombra, mas um deserto. Estamos no meio de multidões e multidão, mas estamos solitários. Não temos ninguém para colocar a nossa cabeça, não temos ombro, estamos numa solidão. O que mata uma pessoa é a solidão. Pessoas que têm posses, poder aquisitivo, sabedoria, estudo, a gente pensa, esse não precisa. Precisa. Hoje é um tempo de solidão, é um tempo de deserto. Temos amigos, como muitas vezes a gente olha no Face, vários amigos, mas amigo verdadeiro é aquele que está conosco. Aleluia. Mas Jesus, irmão, disse e pensou diferente dos seus discípulos. Eles estavam preocupados, a multidão, vários dias sem se alimentar, e eles precisavam, porque senão haveriam de perecer. E eles pensaram, já foram curados, agora eles podem ser despedidos e que cada um se vire por si próprio para resolver o problema, porque no deserto nós não vamos ter condição de dar comida para essa gente. Jesus pega e diz para André, ele fala para, melhor dizendo, aqui no versículo 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele o sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um pegue uma porção. 200 dinheiro era como 200 dias de trabalho. Irmãos, aqui nós vemos que os recursos dos discípulos não tinha nem como ofertar, porque era grande a multidão. Eu estava pensando, aleluia, Deus está olhando para esta geração e está perguntando para nós, obreiros, da onde compraremos pão para dar para tanta gente? E o Espírito de Deus falava em meu coração, aonde vamos comprar pão? Sabe, irmão, igreja, obreiros, nós temos pão sim, de joelhos dobrados, de joelhos no chão, derramando as nossas lágrimas. Aleluia. Tenhamos, irmãos, sede de anunciar, de oferecer o que nós temos. Aleluia. O que nós temos, se ficarmos para nós, somente para nós, vai ficar. Mas quando você pega o pouco que Deus te deu,
Aleluia, leva para Jesus. Jesus pega o que você tem e multiplica 100 vezes mais, e você tem pão para dar para esta geração faminta. Quantos podem dizer: eis-me aqui, Senhor? Aleluia. Queridos irmãos, a multidão procurava Jesus pelos milagres de cura, mas não estavam procurando Jesus, o Salvador. E hoje nós estamos vendo muita gente procurando cura. É importante, mas mais importante é você ter Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, como teu auxiliador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os milagres atraíam então as multidões, mas não eram atraídos por Cristo. E Cristo não queria que eles simplesmente estivessem atraídos pelas coisas desta vida. Ele queria fazer milagre. Um milagre como esse, vocês imaginam, vocês teriam coragem de pegar 5 pães e 2 peixes para querer ter a coragem de dizer que tem? Era uma merenda para ele. E diz a Bíblia que João revela dizendo que era pão de cevada. Pão de cevada era um alimento para pobre, era alimento também para os cavalos do rei Salomão. Aleluia. João faz questão de dizer que era pão de cevada. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse pão, aleluia, eu creio que abençoado pelas mãos do Senhor, se tornou o pão mais gostoso daquele deserto. E nesta manhã, nós vamos, quando eu olho para os pães que aqui estão, para o suco, eu vejo que foi, aleluia, poucos pães que foi quebrado, tirado pedaços. Cada um de nós vamos participar, lembrando da morte e ressurreição de Cristo, até que Ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Eles precisavam não somente os milagres da cura, eles precisavam conhecer melhor aquele que multiplica. E eu digo a vocês: entregue o que vocês têm nas mãos do Senhor, que vai multiplicar, vai triplicar o que você entregar para Deus. Deus é o abençoador. E eu parece que vejo alguém tendo a coragem, descobriu, aleluia, que tinha um rapaz, um menino, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele chama a atenção de Jesus. Jesus já sabia que eles tinham alguém que tinha alguma coisa. Queridos, para Deus fazer milagre, Ele quer que nós participe, nós faça parte. Ele poderia orar e Deus mandar maná do céu, como mandou para o povo, mandar codornize para o povo que murmurava, mas ele precisava que alguém, ele sabia, e ele sabe quem tem o pão de cevada, quem tem os 2 peixinhos, aqui na nossa igreja. Aleluia. Deus está aqui interessado de te levar a conhecer os milagres que não tem explicação. Milagre não se explica, milagre se crê. Reima daquela mandaias. Deus está levando alguém, o já levou para o deserto, aonde os recursos humanos cessam. Escuta bem, Deus levou você para esse lugar de sequidão, lugar de faminto. Não reclame,
há alguma coisa para você aprender no deserto. Nunca vi ninguém contar vitória sem antes ter luta. E nós pertencemos a um mestre que nunca perdeu batalha. Jesus é vencedor e esta igreja é vencedora. Em nome de Jesus, não baixe a cabeça. Aleluia. Tem alguém que tem os pães para alimentar esta multidão. Entregue. Se entregue e entregue para Deus o que você tem. Mas a Bíblia diz que eles encontraram esse menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí, aqui a Bíblia diz que André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz. E eu penso, que coragem. Eu não sei se eu teria coragem de dizer, vendo aquela multidão, o que adianta? Assim nós pensamos, mas nós não conhecemos de verdade. Os discípulos já tinham visto grandes coisas acontecerem, mas eles nunca imaginaram o que estava para acontecer. Pegaram aquele menino, o menino entregou. E Jesus, a Bíblia diz que mandou que todo mundo lá naquele deserto se assentem, 50, 100, aqui há uma relva. Deus botou até relva lá no deserto. Deus bota tudo no seu devido. Irmão, para Deus fazer milagre, tem que haver organização. Aleluia. E Deus falava no meu coração que a Igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana precisa se organizar. Precisa estar no seu devido lugar, cada um. Organização financeira. Nós precisamos ser abençoados. Aleluia. Organização espiritual. Precisamos, irmão, estarmos organizados. De que forma? Nos amando. É uma organização. Jesus não fez antes, sem antes colocar o povo tudo organizado. E eu pedi para Deus nos dar graça, pastor Leandro, para nós organizar, colocar tudo, as pedras do altar desta igreja, organizar. Aleluia. Obreiros organizados. E quando eu falo isso, irmão, uma coisa me chama a atenção, que eu aprendi desde mais novo. Me desculpe aos obreiros, mas uma organização que eu chamo, chegar antes do culto. Cada culto, irmão, eu tenho que participar das orações que iniciamos o culto orando. Para mim parece que quando eu não estou desde o começo do culto, me falta alguma coisa. Então nós precisamos nos organizar. Às vezes nós temos por hábito de chegar atrasado. Agora, por motivo de trabalho, motivo justo, não tem problema. Pode chegar até na hora da pregação. Eu percebo que tem pessoas que chegam no culto depois da pregação só para pegar. Aí ele não está participando, ele está apenas comendo do pão, mas não está em comunhão. Se não quer ouvir a palavra, se não quer ouvir os louvores, só para vir comer, então coma em casa. Aqui é lugar de comunhão, aqui é lugar onde Deus opera através dos louvores, da palavra. Vamos nos organizar para que os milagres aconteçam e continuem acontecendo em nosso meio. Amém? Falo também que nós, como exército, quando eu olho o nosso exército brasileiro, todos vestidos, com a mesma vestimenta, todos organizados, a gente olha, não conhece até os mesmos conhecidos. Parece que são todos iguais.
tanto em casa como na rua, em qualquer lugar, o exército, tem aqui militares, né? Eu quero dizer aos irmãos, nós precisamos sermos conhecidos aonde nos colocar o pé como cidadão. Hoje estamos vivendo uma época que nós vestimos uma capa de santidade só dentro da igreja. Eu vejo assim, irmãos, numa noite escura, tendo 10 lâmpadas acesas e acendendo mais uma não dá diferença. Nós precisamos brilhar aqui e brilhar lá fora. Andar nos vestidos como a noiva, que você está vestida de qualquer maneira. A Bíblia diz que nós devemos estar vestido de santidade, de pureza. Como nós estamos flochando as coisas. Você precisa se organizar, se consagrar. A Bíblia manda que nós devemos andar e vestir de tal maneira que venha exaltar o nome do Senhor. Queridos, eu quero ver esta igreja sendo representada por você aonde você coloca os pés. Isto se chama organização para que Deus opere em nosso meio. O que a Bíblia diz? Que devemos andar decentemente. Você sabe o que é decência? É aquilo que não é indecente. Eu não duvido que se o Espírito de Deus está na tua vida, a roupa que você vai botar, o grupo que você vai pertencer, o Espírito de Deus não vai te dizer, essa não, lá não. Eu creio que a igreja ainda tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, há milagres para acontecer. Os discípulos, os obreiros, estão pegando o pão de mão que está abençoando, e quando nós sairmos com esse pão, que é a palavra de Deus, nós seremos abençoados e abençoaremos. Eu não acredito que eles pegaram a vasilha e saíram com a provisão já abençoada. Não, com a multidão era muito, eles tinham que distribuir o que cabia na sua vasilha, e eles tinham que voltar para abastecer novamente. Aleluia. E o Espírito de Deus falava no meu coração, nós precisamos ir com o pão e voltarmos até o dono do pão. Ele disse, eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem come deste pão tem vida e vida com abundância. Os crentes têm vida e vida com abundância. Aleluia. Nós aprendemos com a multiplicação dos pães que não cessou naquele dia, porque ela continua. Eu sinto o Espírito de Deus. Quero ainda me reportar aos obreiros. Vocês têm, eu e você, o pão abençoado. Vocês pegaram das mãos daquele que multiplica. Aleluia. E vocês voltem para a fonte, voltem para quem tem para te abençoar. Aleluia. Eu disse, eu amo muitos obreiros, enfim, mas eu creio que o Joabe me permita. Eu disse a ele pregou aqui, foi domingo, né? Um domingo desse, ou é terça, não lembro. E eu disse para ele, esta mensagem você recebeu com uma chuva que caiu na igreja.
Deus e os irmãos não esquecem do que ouviram. Palavra de Deus é pão vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, muitas pessoas na trajetória missionária de Jesus, como Nicodemos, ele com sede, com fome, ele chega para Jesus. Este homem era príncipe dos judeus. Este homem foi ter de noite com Jesus, chamando Jesus de Rabi, mestre, vindo de Deus, que ninguém faz o que o Senhor faz. Esse é o Deus que conhece quem é quem. Ele poderia receber aqueles elogios e se enaltecer, mas Jesus queria dar a ele, como também ele era um príncipe, era um mestre, ele disse: Nicodemos, que bom você me chamar de mestre, importante, porque eu sou mestre mesmo. Agora, uma coisa eu quero te dizer, importa você nascer de novo para entrar nesse reino. E hoje, meus irmãos, nós precisamos ter esta experiência do novo nascimento. Irmãos, crentes, sintam aquilo que o Espírito de Deus vem cobrando das nossas vidas. Eu não quero encher esta igreja de defunto, eu quero encher esta igreja de crentes vivos, crentes que vão para o céu, crentes nascidos de novo. Você nasceu um dia da tua mãe, Deus te conheceu desde o ventre, mas agora, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele não entendeu, como que eu vou nascer voltando? É o que ele entendia, que tinha que voltar para o ventre materno. Não, você não precisa voltar, é o que vem de cima. Tem calamaca. Isto é o novo nascimento. O crente vive das coisas de cima, se alimenta com as coisas de cima, vive olhando para cima, porque a nossa terra não é aqui, a nossa herança está no céu. Nasça de novo para ver a glória do Senhor, nasça de novo para viver uma vida com Deus. Aleluia. Nicodemos, eu penso que ele ouviu o que ele nunca imaginava de ouvir. Eu quero crer que Deus está interessado em alimentar a sua noiva, alimentar os obreiros. Quando eu recebi essa mensagem, eu estava num culto, o irmão pregando, nada a ver com isto, e Deus me dizia, eu orava a Deus: Senhor, me dá uma mensagem para o culto de Santa Ceia, me dá uma mensagem, e me veio a multiplicação dos pães, e dizia para mim: diga para a igreja que tem muitos no deserto, muitos, enfermidade, aleluia, solidão, em tantos deserto, mas é no deserto que eu vou mostrar milagre, porque aonde há recurso não é milagre. Quando tem recurso humano nós procuramos, mas agora quando não há, se esgota, aleluia, as coisas terrenam. Eu contava para a Naia, o Ernaia, de alguns milagres que Deus fez. Eu sempre lembro de muitas coisas que os médicos desenganaram, e pela grande misericórdia de Deus, a igreja orou, e Deus nos enviou para orar, e Jesus fazia um milagre na hora.
E eu quero crer, irmãos, que há poder para curar o câncer. Há poder para libertar dessa doença do século, chamada depressão. Há poder no sangue de Jesus para te batizar com o Espírito Santo. Aleluia! Receber os dons do céu. E o que eu não posso fazer, Deus vai fazer. Aleluia. Mas uma coisa, o Senhor Jesus, não posso esquecer do que Ele disse para mim: eu levo para o deserto. E antes de fazer um milagre, você diga para a igreja: eu organizei. Eu organizei. Lá no deserto precisava organização. E nos nossos dias, temos que ser organizados, sentados para receber o pão, como vocês estão sentadinhos para receber o pão vivo. Aleluia. E o Senhor falava no meu coração: organize a igreja. Está no caminho. Estudo bíblico, curso e tantas coisas. Nós temos pão para dar para esse povo. Não precisa as ovelhas andar espichando o pescoço e ir para qualquer movimento. Aqui tem tudo. Se tem alguma ovelha que está saltando a cerca, é porque não está são. Nós precisamos nos organizar. Aleluia. Louvado seja Deus. Às vezes me preocupa. Eu sempre digo que há importantes departamentos, eu continuo dizendo, mas o departamento não é um grupo separado. Os departamentos têm que fazer parte da igreja. Às vezes me ansia os departamentos que a gente não vê. Está acontecendo em muitas igrejas aqui, eu creio que não. O grupo da juventude, grupo dos adolescentes, grupo das irmãs, grupo de tal, grupo de tal. Há grupo, cada um no seu quadrado. Eu não quero isso. Eu quero ver uma igreja, quero ver a juventude, eu quero ver os adolescentes, o círculo de oração, todos, quando tem eventos da missão, os da missão estão juntos. Quando tem evento das irmãs, todos nós estamos convidados. Ah, não é meu departamento. Ninguém tem departamento aqui. O departamento é o meio que nós temos para poder trabalhar. Eu não posso fazer tudo sozinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que Jesus, irmão, é muito sábio. Chegou em Samaria, tinha uma mulher com sede, e ele, muito organizado, mandou que os seus discípulos fossem comprar alimento, e quando eles foram, ficou ele sozinho, sentado à beira do poço de Jacó. Chegou uma mulher cansada, uma mulher com sede, e Jesus disse: mulher, dá-me de beber. Aleluia. Eu parece que vejo Jesus pedindo para a sua noiva: dá-me de beber. Aleluia. Para chamar a atenção daquela mulher. E ela diz: mas como você, sendo judeu, vem comunicar-se comigo, samaritana? Não. Judeu não se comunica, nem se cumprimenta. Como vamos dar água? Se tu soubesse quem é que está te pedindo água, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Você não vai mais voltar aqui. Aleluia. Se interessou. Ela pensou que era matar sua sede física, mas ele estava falando do Espírito Santo. Meus amados irmãos, há poder no nome de Jesus. Aleluia. Jesus se compadeceu da mulher samaritana, e eu creio que ainda hoje ele é o mesmo. Aleluia. E eu penso que Jesus já sabia tudo,
o que ia acontecer. Jesus sabe antes de nós todas as coisas. Ele é inteligentíssimo, ele sabe. E Jesus chega para Filipe e diz: aonde vamos comprar pão? Aleluia. E Jesus está perguntando para nós: aonde vamos comprar pão? Não que ele não sabia o que ia fazer. Ele sabia, ele sabe tudo. Daí o Filipe coloca a verdade para Jesus. Olha, não tem condição. Da onde vamos tirar? Só que ele sabia também que existia um Deus que já tinha feito milagres e que ele podia fazer. E eu estou, irmão, muito feliz. Às vezes, na minha empolgação, eu sou um pouco cobrador, exigente. Eu sou exigente na vida dos obreiros. Aprende às vezes e não bota em prática. Aí temos curso para quem quer ser obreiro, né? E até mesmo para os obreiros, como presidir culto. Quando ganha uma saudação, o que tem que fazer. E às vezes a gente chega num lugar, e parece que os irmãos não fizeram o curso, manda ler uma palavra e ele prega. Vai presidir o culto, ele canta, ele prega, ele ora, ele faz, ele levanta oferta e faz tudo. Nós temos que nos organizar para Deus operar. Quem não gosta de receber oportunidade num culto, ao menos para orar? E eu penso, será que não aprenderam? O que fizeram? E diz que o curso é bom. E nós precisamos investir nos nossos obreiros, nas nossas obreiras, que Deus está levantando. Esta igreja tem promessa. Eu vivo dizendo para os irmãos que a igreja de Uruguaiana foi conhecida pelo anjo que apareceu na igreja há um tempo passado, mas isso já passou. Nós precisamos fazer que esta igreja seja conhecida nos momentos que estamos vivendo agora, de ventos de todo lado, a igreja caminhando, a igreja marchando, de cabeça erguida, vendo crentes sendo batizados com o Espírito Santo, vendo os crentes animados, orando pelos enfermos, e os enfermos sendo curados. Aleluia! Tivemos aqui um jejum, sem ser esse sábado passado, no outro aqui, que foi uma glória. Deus usou a irmã Janete, é Janete, né? Fátima Janete, como nunca. E eu vi lágrima. Os irmãos me passaram informação que a vigília que tiveram terminou pelas 4h30, 5 horas da manhã. 70% do povo ficou. Os que foram embora por motivo justo, e a glória de Deus tomou conta. Eu ainda creio que nos cultos de Santa Ceia, que estamos em família, eu queria ver crentes batizados com o Espírito Santo, crentes derramando lágrima, crentes pedindo perdão. Aleluia! Num culto de Santa Ceia, numa igreja onde estava apacentando e eu pregando sobre o perdão, e tinha 2 irmãos inimigos há muitos anos, e quando eu estava pregando, era um irmão e uma irmã, e quando eu estava pregando, eu digo, está na hora de você romper, você perdoar. E quando eu olho, aquele irmão pega a sua irmã no púlpito, ela com a gaita tocando, e ele um presbítero, pega no colo e dizia: minha irmã, me perdoa, eu quero voltar, ir na tua casa, comer as tuas comidas gostosas. É só Deus para fazer isto. Eu por conta própria, eu não consigo perdoar ninguém, mas quando o Espírito de Deus, é o que aconteceu com a irmã Ruth, ela veio espontaneamente pedir perdão, e isso não é fraqueza, não,
Tem gente que acha que pedir perdão é mostrar fraqueza. Não, quando você pede perdão, você está dizendo: eu sou forte, quem me agrediu é fraco, eu tenho condição, eu tenho que liberar perdão, eu quero ir para o céu, essa pessoa quer ir também. No momento, para outro, às vezes há algum desajuste, porque somos humanos, mas o Espírito de Deus está aqui. Examine-se você mesmo e participe do pão e do cálice. Eu quero fazer uma oração antes de nós partir o pão, ou melhor, distribuir o pão. Mas o Espírito de Deus falava ao meu coração: diga para a igreja que tem muitos que ainda vão para o deserto. Não é para te matar. Lugar de deserto é lugar de privação, mas há milagre lá. Glória a Deus. Quando tudo nós perdemos, não temos amigo, não temos ninguém, aí o Senhor diz: eu estou aqui. Aleluia. Eu vou te ajudar. Vamos nos pôr em pé. Rei Malaias, sinto tua glória, Senhor. Eu quero ver os obreiros glorificando a Deus. Quem é batizado com o Espírito Santo, receba um renovo espiritual, receba a graça de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo? Glorifique a Deus, chore, perdoe. Aleluia. Precisamos organizar a nossa vida espiritual para que venhamos ver a glória de Deus. Eu sinto Ele em nosso meio. Irmãos da galeria, irmãos da nave do templo, obreiros, vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Aleluia. Você que está sentindo a graça de Deus, dê liberdade. Aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, peça o renovo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, peça o batismo com o Espírito Santo. Se você está enfermo, Jesus quer te curar. Você vai sair daqui curado, curado em nome de Jesus. Oramos ao Senhor. Eterno Deus, aquilo que eu não pude transmitir, porque sou fraco, preciso da tua graça. Como eu desejo, Senhor, ver o Shekinah de Deus. Aleluia. A glória do Senhor em nosso meio. O Deus da multiplicação em nosso meio. Multiplica as bênçãos na vida desta família. Vai dando liberdade, irmão. Há poder nesta manhã. Chica laia manda Rita Galamaia. Recebe força, recebe graça, recebe a unção, recebe agora porção dobrada do Espírito Santo do Senhor. Invade esta igreja, Senhor. Reilaia chorabanda libagai. Oh Deus de milagre, cura, salva, fortalece os fracos, dá ânimo ao cansado, que saiam desse culto cheios do teu Espírito. Aleluia. Estou ouvindo um barulho como de muitas águas aqui no altar. Aleluia. Deus tem vitória. Deus tem vitória, obreiros. Deus tem bênção, obreiros, para esta igreja. Aleluia. Você que tinha alegria de vir na casa do Senhor e perdeu, mas nesta manhã de domingo Deus está devolvendo alegria para o teu coração. Senhor Jesus, renova
renova, renova, enche, enche, enche esta casa da tua glória. Aleluia. Eu queria ouvir o barulho do pentecostal. Eu queria ouvir o glória a Deus desta igreja. Eu queria sentir um renovo espiritual. Oh, recebe, recebe a tua vitória, em nome de Jesus.